Quando compramos um título do Tesouro, ele possui variações em suas taxas e nos seus preços. Essas taxas podem subir ou cair. Então você pode comprar um título, por exemplo, por R$ 100 e passar um tempo, esse título está custando 130. Ou o contrário, você pagou R$ 100 e esse título está sendo negociado por 90. Então com isso você pode ter um prejuízo ou um lucro mais expressivo. Nesse gráfico, na parte de baixo do gráfico temos o período e na parte ao lado direito temos os preços de um determinado título. Peguei como exemplo o título do Tesouro NTN-B 2035, indexado ao IPCA. Bom, vamos fazer uma análise aqui. Deixa eu marcar. Logo no início do gráfico, em 2011, esse título ele custava R$ 2.000. Então, aqui, se eu seguir essa linha, ó, percebo que esse título custava R$ 2.000. Em 2013, nessa parte aqui do gráfico, se eu seguir essa linha aqui, esse título estava custando algo em torno de 2.800. Ou seja, quem comprou em 2011 e segurou esse título até 2013, ele teve essa valorização de R$ 2.000 para 2.800. Agora vamos fazer o seguinte, uma pessoa que comprou esse título em 2013 por 2.800. Em 2014, ele teve uma queda. Então ele passou mais ou menos para essa parte aqui do gráfico. Então, chutando aí visualmente, ele estava em torno aí de uns 2.200. Então, nesse segundo exemplo, a pessoa que comprou um título por 2.800 e se por algum motivo precisar vender, ela teve um prejuízo aí. No caso, o título estava sendo negociado por 2.200. Pegou essa queda aqui do gráfico, ó. Você percebe aqui essa queda. Então é exatamente isso que acontece. Existem essas variações de taxas e preços. Só relembrando, o link de onde você pode fazer essas simulações está aqui, tá bom? Está destacado aqui, eu já expliquei como é que utiliza e você pode consultar o site e fazer a simulação de qualquer título. Bom, vamos fazer agora uma outra análise. Temos um outro gráfico com o mesmo título. Na parte abaixo do gráfico temos o período. E ao lado direito do gráfico temos os preços desse título. E ao lado esquerdo temos as taxas desse título. Aquelas taxas que você compra IPCA mais 6, mais 5 e assim por diante. Então eu deixei destacado aqui no gráfico, nesse período aqui, ó, tá em amarelo. Em 2013, a taxa desse título era de 4,15%, deixei destacado, e o preço desse título era de 2.840, deixei destacado aqui também. Então, beleza, uma pessoa que comprou o título nessa data, comprou por essas taxas e esse preço. Em seguida, nessa parte aqui do gráfico, ó, essa setinha aqui que eu coloquei para você, em 2014, esse título ele passou de R$ 2.800 para 2.100. Perceba, essa linha amarela aqui, ó, é a linha do preço do título. Então, desse ponto aqui, ele caiu para cá. Olha que interessante. Porém, a taxa subiu. A taxa é essa linha em azul do gráfico. Ela passou de 4,5 para 6,99. É exatamente esse movimento que acontece com as variações dos títulos do Tesouro. Então, para ser mais atrativo, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa do título e, com isso, o preço diminui. Então, com isso, ele atrai mais investidores estrangeiros, até mesmo do mercado nacional, para a compra desses títulos. Agora vamos para mais um exemplo. Nesse ponto aqui do gráfico, esse título ele estava sendo negociado por 3.430
com uma taxa de 4,91. Ou seja, quem comprou aqui em 2014 por 2.100 e segurou esse título até 2017, saquei aqui também, teve toda essa expressiva valorização. O título, vamos dizer que ele quase dobrou de preço. Então, caso você tivesse investido no Tesouro com um período de 3 anos, você teria quase um rendimento aí de 100%. Vamos supor que você investiu 100 mil, você teria quase seus 200 mil reais investido em apenas 3 anos. Isso foi uma valorização expressiva desse período do Tesouro. Então, é exatamente isso que acontece. Nesse gráfico, a linha amarela é a linha do preço e a linha azul são as taxas do Tesouro. Então, ele possui essas variações. Para você fazer esse estudo e se planejar para ter essa valorização expressiva, é um estudo complexo. Eu não recomendo que você faça esse estudo. Caso você compre um título e tenha essa valorização expressiva, aí sim você analisa se vale a pena ou não vender. Caso contrário, você continua com o seu título e leva ele até o vencimento. Eu recomendo que, caso você queira fazer alguma operação do tipo, eu recomendo que você gaste tempo com ações. Você pode ter uma valorização muito mais expressiva do que você tentar fazer essa leitura no Tesouro. Nesse momento, eu também possuía alguns títulos do Tesouro, eu tive essa valorização expressiva, então eu participei desse momento aqui de alta. E agora temos um exemplo de um outro título que não possui riscos. É o Tesouro Selic. Esse aqui foi o que eu indiquei para que você investisse para a reserva de emergência. Então perceba que no gráfico aqui, de 2015 a 2018, ele não tem nenhuma variação. O gráfico dele é contínuo, ou seja, é sempre todo dia, diariamente, ele vai subindo um pouco. Então, de acordo com a taxa de juros, ele vai subindo. Então, ele não é um título que você vai ter uma boa rentabilidade, porém você vai acompanhar o mercado, a inflação e os juros, você vai ter uma rentabilidade proporcional, você tem liquidez. Então, quando você solicita o resgate, em torno de 1 ou 2 dias, o dinheiro já está na sua conta e você não sofre essas oscilações. Eu vou voltar no slide anterior só para você ter como comparativo. Olha a diferença das variações. Eu vou voltar nesse outro gráfico. Então, essa linha vermelha é a variação do preço. Isso que significa o risco. O risco não é alguém ir lá e roubar seus investimentos. É um risco do mercado. Isso que você está correndo, esse risco que você está correndo no Tesouro. Enquanto nesse outro título, você não está correndo riscos. Eu acredito que com esses gráficos, você já tem uma segurança a mais para entender como é que funciona o investimento. Eu recomendo que você faça um investimento aí nesse Tesouro Selic para você começar, para você entender como funciona. Voltando a falar sobre as variações, quando a taxa do título abaixa, o preço do título sobe. E o contrário também. Quando a taxa sobe, o título fica mais barato. Exatamente a curva daqueles gráficos que eu demonstrei para vocês, tá? Então eu não recomendo que você estude essas variações. O conceito dessa aula foi para você entender que existe, para você entender o porquê não devemos vender o título antes do prazo, ou até mesmo caso você queira vender, é quando você teve uma alta valorização. Mas eu não recomendo que você invista querendo buscar essa valorização. É um estudo complexo. Eu recomendo que, caso você queira esse retorno mais expressivo, você vá para o mercado de renda variável e deixe o Tesouro sendo a sua parte conservadora da carteira.